O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios 4, 16, 18. Os irmãos acharam? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele já estava na 3ª viagem missionária dele. Ele já tinha passado por inúmeras situações de sofrimento. Ele tinha levado açoite, passou fome, passou frio, foi açoitado, levou pedrada. Ele foi dado por morto. Nesse momento aqui que ele escreve esta carta, ele já carregava no corpo dele as cicatrizes de todo o sofrimento que ele teve por amor a Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, por amor a Jesus, ele largou tudo o que tinha, porque Paulo, ele era um judeu na sua época. Paulo, ele falava 3 línguas. Ele foi ensinado aos pés do maior mestre da época. Ele era letrado, ele era culto, ele era um intelectual da época, ele era um homem que pode-se dizer que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado. Paulo era esse homem. Mas quando Jesus chega até ele é transformado. Deus tira as escamas do olho dele. E a partir desse momento, Paulo, ele vai servir a Cristo, por amor à cruz. E Paulo, ele não mediu esforço. Ele ia aonde Deus mandava e ele foi. Ainda que levasse pedrada, ainda que levasse chicotada, mas ele foi. Paulo tinha tudo, morreu sem nada. Paulo tinha tudo, ele era rico. Mas por amor a Jesus, ele proclamou o evangelho. Ele foi o maior missionário da época, da história. Paulo, ele teve inúmeros motivos para deixar Cristo. Ele teve. Ele foi um homem corajoso. E quando ele escreve esta carta, ele está encorajando os irmãos a não abandonar a Cristo. E aí, ele diz aqui que não é para nós desanimarmos. Que, pelo contrário, ainda que o nosso corpo, que o homem exterior se corrompa, esteja desgastado, sofrido, o nosso interior se renova de dia em dia, porque o nosso espírito, ele se renova de dia em dia, pelo poder de Deus. Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dias ruins, por sofrimentos, por aflições. O dia ruim vai chegar. Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos buscar a Deus muitas vezes sem força, clamar a Deus, angustiado. Mas Deus vai renovar o seu espírito todos os dias. Vai te fortalecer no espírito. O seu Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, vai falar para a alma. Alma, te controla. Calma. Quem governa você é o Todo-Poderoso. Porque quem precisa de ajuda é a alma. O Espírito nos ajuda, nos dá força. Porque nós clamamos e o Espírito Santo nos ajuda a clamar. Com gemidos inexprimíveis. Porque tem hora que você não sabe o que falar, mas você geme. E o Espírito Santo, nesse momento, ele está ali com você, te ajudando
Não pense você que na hora da sua angústia, que na hora do seu problema, que na hora da sua crise, que na hora que você não está mais aguentando, que você não vê solução, que você acha que Deus te abandonou, que você acha que Deus não está te ouvindo, muito pelo contrário, Deus ouve o seu choro, Ele sofre com você. Cristo sofreu na cruz, não foi em vão, foi por mim, foi por você, foi pelos nossos sofrimentos. Não deixe o inimigo jogar setas, jogar mentiras, querer dizer para você que você é fraco, que você não vale nada. Não deixa o inimigo dominar sua mente. Tenha a mente de Cristo. Se nós nos blindarmos a nossa mente e passar a pensar nas coisas de Deus, começar a olhar para o alto, como o apóstolo Paulo diz aqui, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Um homem que sofreu o que sofreu como Paulo, falar que a leve e momentânea tribulação, esse homem levou 195 açoites no lombo. Ele conta, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele fala do sofrimento dele. Você conta lá quantos açoites? 195. E não essas varinhas não, era couro grosso. Ele aguentou por amor a Jesus. E nós, por muito menos, está querendo desistir. E nós, por muito menos, não está valorizando a cruz. E nós, por muito menos, está querendo dar cabo na vida. Irmãos, se fortaleçam na palavra, se fortaleçam em Jesus. Porque no dia que você estiver no abismo, nas trevas, quem vai te tirar é Jesus. Você pode até ficar na escuridão, mas Jesus pode te tirar de lá. Clame a Ele. A Bíblia diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse é o Deus poderoso. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pare de olhar para as coisas deste mundo, as coisas terrenas. Jesus disse: não amontoeis tesouro na terra, mas amontoeis tesouros no céu. Porque eu mostrei aqui no início o vídeo daquela mulher. Aquela mulher, gente, estava realizada profissionalmente. Uma mulher que tinha tudo. E desistiu de viver. Não é coisas materiais que nos preenchem. A gente precisa ter fé. A gente combate o suicídio com a fé. Não esqueça que na hora da angústia, que na hora da peleja, Jesus nunca vai te abandonar. Jesus jamais nos abandonará. Foi falado aqui no teatro. No mundo, nós vamos ter aflições. Mas não desanimemos, porque Cristo estará conosco. Não desanima, igreja, porque dias ruins estão por vir. Nós precisamos nos fortalecer em Jesus, na rocha que é Jesus, porque o justo vai viver pela fé. E Deus não vai desamparar os seus, mas os seus que obedecem, os seus que andam na palavra, os seus que amam os mandamentos, os seus que valorizam a cruz. Deus não vai abandonar estes. Acredite nisso. Seja fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus. Se você conhece alguém que está com pensamento suicida, ajude. Esteja atento aos sinais. É mito falar que cão que late não morde. Morde, uma hora dá certo. Uma hora ele vai lá. Então, presta muita atenção.
Quando alguém fala é porque já está pensando. Esse tema não é brincadeira, igreja. Não é brincadeira. Nós precisamos olhar para Jesus com mais fé. Com mais fé. Vir para a igreja de coração aberto para que você seja curado das amarras, do seu emocional, de todas as coisas. A gente precisa vir para a igreja na convicção de que Jesus vai me curar, de que Jesus vai me ajudar, de que Jesus está comigo. Eu sirvo a um Deus poderoso. Eu não sirvo a um Deus de imagem, de barro. Não, eu sirvo a um Deus grande, poderoso. Um Deus que é espírito. E está todo o tempo do nosso lado. Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu por nós. Que nós venhamos a agradecer por isso. E viver para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falou. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder para todo aquele que crê. Jesus, ele te ama, ele quer te curar, ele quer estar com você, mas você precisa querer. Não abandone Jesus. Estão vindo dias maus. Se apeguem a Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade de ter estado aqui com a igreja. Obrigada, pastor, pela oportunidade. A pastora, muito obrigada pela oportunidade que eu tive. Orem pela minha vida. Orem pela minha vida. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem. Mas o inimigo, ele tenta te travar de muitas formas. Mas eu amo Jesus. E ainda que o inimigo queira impedir o trabalhar, não vai. Não vai. Eu tenho pedido forças a Deus para me dar força. Com dor, sem dor, falar de Jesus. A gente sabe que não é fácil. Mas eu não vou desistir. Eu vou persistir. Porque eu sei que tem muitas pessoas precisando de uma voz que fale. Não desista da vida. Se tem fôlego de vida, tem jeito. Não desista. Valorize a sua vida. Amém? E eu já agradeço a oportunidade. Quero agradecer a vocês que nos acompanhou até esse momento. Que Deus abençoe essa casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.